Olha só, gente, exatamente um ano antes da pandemia começar, exatamente um ano antes, um casal lá do Rio Grande do Sul voltou de uma experiência única, 3 meses passeando, viajando pelos Estados Unidos e vivendo na casa de moradores locais. Pessoas da região hospedavam eles. Ninguém pensava em fazer livro, mas a viagem provocou tanta curiosidade que acabou virando um livro. E eu converso sobre esse livro com a Mariana, que é a autora e está com a gente aqui. O marido André não quis aparecer, né? Os homens não gostam de aparecer nessa hora. Ele está por aí? Bom dia, Mariana. Bom dia, Márcia. Bom dia aos telespectadores da NDTV. É um prazer iniciar a semana conversando contigo. O André, ele está bem escondido, ele já me avisou que não quer participar, então sem nenhuma chance dele aparecer por aqui. Eu já sei, estou brincando com ele. Mariana, a gente é psicólogo, o André é engenheiro, né? Isso, o André é engenheiro mecânico. E eles estão passando férias aqui em Florianópolis. Ela acabou de lançar o livro esse aqui, ó, Sucaça Me Caça. Uma brincadeira, aqui, Cacá, fecha para mim, uma brincadeira com aquela expressão espanhola, a expressão é o contrário, né? Me caça, sucaça. Aqui você já quis fazer uma brincadeira com essa expressão, eu já quero começar nosso bate-papo por aí. Por quê? Exatamente, Márcia. O título é uma brincadeira com essa expressão em espanhol, né, que é mi casa, su casa. Então, eu inverti essa expressão e transformei em su casa, mi casa, porque, na verdade, durante essa viagem, a gente se hospedou na residência de pessoas locais lá nos Estados Unidos, muitos deles imigrantes latinos, inclusive, e fomos muito bem recebidos, nos sentimos em casa, então por isso essa brincadeira. 11 mil quilômetros, 11 residências, cada capítulo é uma história de uma família que vocês conheceram, algumas divertidas, outras nem tanto assim, né? Isso mesmo, a gente se hospedou em famílias muito diversas, né? Perfis muito diferentes um dos outros, e isso rendeu muitas histórias. E em muitas das casas, na verdade, na maioria delas, a gente foi bem recebido. Em algumas a gente teve alguns contratempos, e isso eu relato no livro também, e acabou rendendo histórias para contar, né? Como eu digo. Vocês chegaram de viagem exatamente em março. Vocês viajaram no dia do Réveillon de 2018 para 2019. Aí ficaram 3 meses e chegaram no Brasil nas vésperas de um ano, exatamente um ano antes da pandemia acontecer. Foi isso mesmo. A gente viajou no dia 31 de dezembro de 2018, bem no dia de Réveillon. Inclusive, é uma dica que eu trago no livro, se você quer economizar, né, e comprar uma passagem mais em conta, essas datas comemorativas são ótimas, né? Natal, Réveillon. E foi o que a gente fez. A gente acabou viajando dia 31 e tivemos 2 Réveillons no mesmo dia, né? Por conta do fuso horário. Mas depois a pandemia te ajudou, no caso, ajudou, entre aspas, para que você pudesse desenvolver o projeto do livro. Porque a ideia não era fazer um livro, né? Quando a gente viajou, eu não tinha essa ideia realmente. Foi uma ideia que começou a ser construída no nosso retorno, né? À medida que a gente ia contando as histórias, né, e o que aconteceu nessas casas, eu ia percebendo que as pessoas ficavam muito interessadas, que se divertiam, né, que eu tinha muitas curiosidades também para contar e comecei a gestar essa ideia, né, aos pouquinhos. E quando em março de 2020, né, a gente teve que ficar em isolamento por alguns meses, né, eu decidi que seria um bom período para começar a escrever esse livro, e foi o que eu fiz, né? Sentei, comecei a escrever a minha história e hoje estou aqui com esse livro lindo, né, do qual eu tenho muito orgulho. A capa está muito bonita. Aliás, a capa é de uma foto de celular feita durante a viagem. Foi uma foto tirada por mim no meu próprio celular, na cidade de Santa Fé, no estado do Novo México.
é uma capa que eu acho que ela é bem representativa, porque tem alguns elementos, né, que remetem ao lar, ao ambiente doméstico, como uma cadeira, um regador, e também essa parede, né, com essa tonalidade ocre, ela é bem característica dessa cidade também. Opa, deixa eu... Agora sim. Ela é bem característica dessa cidade de Santa Fé e está representada aqui no meu livro também. E eu gostei bastante do resultado. Tá bem bonito. E você lançou o livro na Feira do Livro em Porto Alegre em novembro, finalzinho de novembro. Bacana lançar num livro, lançar numa feira importante como a Feira de Porto Alegre, né? A Feira do Livro de Porto Alegre é uma das principais feiras literárias do país. No ano retrasado, em 2020, ela foi toda de forma remota por conta da pandemia, e em 2021 voltou em formato híbrido, né? Então, teve algumas ações presenciais, teve sessão de autógrafos, foi um momento muito bonito e muito emocionante poder compartilhar a estreia do livro com os meus leitores, né, lá na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Foi muito bacana mesmo. E como é que está sendo o retorno? Que tipo de retorno você tem do público, dos leitores? O retorno do público tem sido muito especial. Realmente, eu acho que para um escritor, né, e esse é meu primeiro livro, essa parte do retorno das pessoas é muito importante, porque cada pessoa percebe uma sutileza diferente, cada pessoa foca em um capítulo diferente. É até engraçado, porque alguns leitores relatam que choraram de rir em algumas passagens, outras pessoas se emocionaram e choraram, né, de emoção em outras. Então tem sido um relato assim bem diversificado, mas de modo geral as pessoas elogiam a fluidez do texto, né, e a originalidade do passeio, da ideia também. Acabou ficando um livro leve, sensível e muito humano. Eu acho que essa também é uma característica que eu trago da psicologia, né? Eu sou psicóloga, então eu tenho sempre um olhar humano para as relações, independente se eu estou trabalhando ou em férias. E o que você aprendeu no trato com pessoas diferentes? O que você traz de lição de ter ficado na casa de tanta gente diferente? Eu acho que eu aprendo cada vez mais a me colocar no lugar do outro, a respeitar as características culturais de cada lugar, a bagagem que cada pessoa traz, né? Não é à toa que as pessoas se comportam de determinada maneira. Então, até mesmo aquelas pessoas que não foram tão legais com a gente, eu procuro refletir o porquê de elas terem aquelas atitudes. Aí, valeu. Quem quiser achar o livro, encontrar o livro, por favor, qual é o caminho? Márcia, o livro ele está sendo comercializado em todo o país, nas melhores livrarias do ramo, e também os leitores podem adquirir através do site da minha editora, que é a Besouro Box. Então, em www.besourobox.com.br, vocês podem adquirir o livro e é entregue em todo o país. Só para fechar, vocês aqui em Florianópolis ficam na casa de alguém ou estão em hotel? Boa pergunta. Aqui a gente está numa pousada e agora, nesse período pandêmico, até eu acho, ainda não terminamos a pandemia, né? Eu acho um pouco mais delicado ficar na casa de pessoas, viu? Realmente foi antes da pandemia que a gente fez todo esse passeio. Então tá bom. Aproveitem Florianópolis, aproveitem as férias. Parabéns pelo livro. Obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia.